Nuno é ecólogo, disse-nos no outro dia que aos 5 anos já sabia que queria ser biólogo, eu achei essa história com muita piada, e criou uma empresa que também procura ser uma empresa que vê a natureza de outra forma, um bocadinho em passar de ser um recurso a explorar e ser trazer a natureza, também foi outra imagem que quando nós falámos para preparar esta sessão o Nuno trouxe, que é procurou fazer uma empresa de consultoria que trouxesse a natureza para a mesa dos negócios. E Nuno, eu gostava que tu dava-te a palavra completamente para contares porque é que a tua vida tem estado sempre aqui à volta da ligação com a natureza e o que é que tens feito assim no teu percurso profissional que traga quer esta parte da inovação, quer esta parte da ligação com as tuas paixões Hum, dos 5 anos. Conta-nos lá. sim. Olá, é um prazer estar convosco e nesta sessão também de explorar um pouco mais o que é que nos une, não é? Nesta lógica da Social Seeds. E sobre aquilo que eu posso contar, basicamente é uma história de vida que se foi entrelaçando com outras vidas e com uma vida maior, que é a vida neste planeta. Portanto, pelos vistos, a Cristina gostou muito de uma história que eu contei, que foi como é que nós começamos a tomar atenção ao mundo que nos rodeia e como é que nós procuramos a nossa missão. Eu costumo dizer que é muito normal uma criança, quando somos pequenos, imaginar que queremos ser polícias, bombeiros, jogadores de futebol ou outra coisa assim qualquer. Eu fui atropelado por uma inevitabilidade. Lembro-me de ter 4 ou 5 anos, possivelmente 5 anos, já não me lembro bem, e de estar a comer. Eu gostava, quando estava a comer, gostava de ver livros e tinha umas enciclopédias em casa. E lembro que a minha mãe estava comigo e estava a ver uma enciclopédia que era A Vida na Terra, do David Attenborough. Tinha assim umas imagens muito bonitas de coisas que eu nem sequer imaginava que existiam, fosse no Brasil, na Malásia, na China, nos Estados Unidos, em Espanha. Era incrível, no mundo era um sítio absolutamente incrível. E eu estava a comer e ia folheando aquilo e estava fascinado. E às tantas comecei a dizer a mim: Olha, este sítio aqui é, pá, é muito bonito. Eu um dia quero ir lá e quero ir ver estes animais. E ela disse qualquer coisa como: Olha, então tens que despachar porque eles estão a desaparecer. Olha, isto aqui já não existe. Este animal já está extinto. E conforme eu ia virando as páginas do livro e ia vendo sítios que eu queria visitar, a minha mãe me ia dizendo: Isto está a desaparecer. Este já morreu. Este já está extinto. Eu disse: Bolas, então o que é que se passa aqui? Porquê é que estas coisas estão a desaparecer? Estão a desaparecer porque as pessoas, à medida que se espalham e à medida que cada vez pensam mais num sucesso de crescimento, mais vão ocupando todos os sítios do planeta e estas coisas vão cedendo, vão sendo trocadas por outras coisas que as pessoas gostam. Eu perguntei, então, mas como é que se chamam? Quem são as pessoas que protegem estas paisagens e protegem estes animais? E ela, acho que são os biólogos. E eu disse, então é isso, então eu quero ser um biólogo. Eu quero ser um biólogo, eu quero ajudar a compreender a importância que isso tem, porque se para mim é importante e se eu gosto, de certeza que há mais gente neste mundo que acha isto importante e que gosta. E não é justo isto estar a desaparecer. Não quero que isso aconteça. Portanto, com 5 anos, digamos, então, decidi, passei a fase toda do bombeiro, polícia, jogador de futebol, direto para biólogo, nem fazia a mínima ideia do que é que isso queria dizer, mas para mim um biólogo era alguém que entendia o valor da natureza e explicava isso às outras pessoas e defendia esse valor. E é mais E ou menos achas aquilo que que isso faço tem hoje. sido e achas que isso tem sido uma constante na tua vida? Concretizou-se essa profecia dos biólogos serem isso? Pelo menos no meu caso, sim. Nunca, sei lá, isto não foi propriamente um plano, não é? Eu não desenhei um plano e fui executando, isto foi acontecendo, mas sempre nessa ótica, sempre, ok, o meu trabalho, aquilo que eu fizer, obviamente, há uma altura ali no mais jovem, mais adolescente, que eu penso que quer ser investigador, não é? Quer ser pesquisador e quer ir para a universidade e fazer doutoramentos e essas coisas todas. Felizmente passou-me essa parte. E gostei muito da universidade, mas eu lembro-me, há aquelas coisas que nos fazem clique. O primeiro clique foi quando fazemos o trabalho de fim de curso. Eu ainda sou do tempo em que os cursos universitários eram de 5 anos, de licenciatura, só de licenciatura, e o último ano era um trabalho de fim de curso,
que podia demorar até um ano e que tinha que ser feito num centro de investigação ou sob a orientação de um tutor, de um professor. E nós éramos, na minha turma, tinha a parte de Ecologia e de Biologia Marinha, estávamos, as duas turmas estávamos juntos, muitas disciplinas, e eu vi que de 60 alunos, que éramos cerca de 60, mais ou menos, de 60, 59 queriam ficar na faculdade num laboratório qualquer. E eu não quis, não fazia-me confusão. Eu sou nascido e crescido na cidade de Lisboa, por isso é que quando eu falei agora com as duas pessoas, mencionei o Tejo como sendo a minha referência, não é? Quem é de Lisboa percebe que podemos não saber para que lado fica o norte, sul, leste e oeste, mas sabemos para que lado é fica o Tejo e a foz do Tejo. Sabemos sempre, nunca nos enganamos. É instintivo. E é um rio que marca porque, ao contrário de ser um rio que separa, é um rio que expande. Não é? Nós chegamos, lembro-me de morava perto do rio e de estar a olhar para todo aquilo, não é? Aqui não é um rio, é um mar que entra pela cidade adentro e pensar o quão grande é o mundo e é a partir daqui, não é? A partir daqui é que a gente vai explorar o mundo. Portanto, o Tejo tem essa vantagem, não é um rio que fecha, é um rio que expande. E eu, sendo de Lisboa e estando na faculdade em Lisboa, fazia-me confusão continuar em Lisboa. Embora tinha uma namorada em Lisboa, namorada essa com quem me casei, é a mãe dos meus filhos e com quem eu ainda estou hoje, não é? Portanto, parece que correu bem. Mas, de qualquer maneira, eu não queria fazer o trabalho de fim de curso em Lisboa. Queria sair um pouco, sair de casa, não é? É normal, queremos emancipar, é a idade em que nos queremos emancipar um pouco. E fui fazer algumas perguntas e descobri uma professora em Évora, a professora Carola Meio Rose, que estava a trabalhar com. Eu gostava muito de insetos, eu trabalhava com insetos, com abelhas e vespas silvestres e selvagens e coisas que controlam as pragas das culturas e por aí fora. E descobri que a professora Carola estava a fazer um trabalho com uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que teve um impacto muito grande na minha vida, chamada Esporão, na herdade do Esporão, que fica no Alentejo, no sul de Portugal. E que parece que eles estavam à procura, estavam a abrir um estágio para, para alguém que quisesse estudar então esses inimigos das pragas das culturas. Eu, ok, vamos lá, vamos para Évora e para Reguengos de Monsaraz e fazer isto. E foi um momento absolutamente decisivo na minha vida, acho que foi. Profissionalmente marcou claramente um rumo. Eu lembro-me de chegar à herdade do Esperão, ainda muito verdinho, literalmente, a acabar a curso de mochila às costas e ter minha frente três pessoas, uma delas uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, que é o Dr. José Roquete, que é a pessoa que criou todo o universo do Esporão, e olharem para mim, disse assim, Nuno, você vai ter aqui um papel muito importante. Eu que acabei de chegar, qual o papel importante? Vai nos ajudar a tirar estas vinhas que estão todas cheias de veneno. E o diretor agrícola mete assim as mãos à cabeça e dizer assim, ai meu Deus, o que é que isto está para que desgraça. E eu, a ver, nós queremos as uvas sem veneno, queremos que a natureza ajude aqui a produzir os melhores vinhos que existem. Eu, ok, como é que isso faz? Não faço a mínima ideia. E então vamos olhar para a herdade como um todo, ou seja, não vamos ver só onde estão os vinhedos, né, onde está a vinha, vamos também ver a envolvente e vamos perceber qual é que é o papel da natureza a controlar e a gerir tudo isto. Como é que nós podemos usar a natureza a nosso favor? E disse, olha, isto é perfeito, só, mas isto é aquilo que eu queria. Ainda por cima, acho que estes tipos fazem um vinho que é porreiro, portanto está ótimo. Vamos a isso. E de facto foi um momento emocionante mesmo de assumir logo a responsabilidade de estar a reportar a alguém de uma empresa, ok, olha, qual é o papel da natureza no meio disto tudo? Devemos cortar tudo o que é o que é erva, devemos cortar tudo o que é natural e ser só agricultura, ou devemos manter e isso tem um papel importante para nós. Se mantivermos o mato, isso vai ser importante para a nossa cultura ou isto vai causar problemas? Aqui temos aqui uma ribeira, vamos manter a ribeira ou vamos passar a vinha por cima e não temos ribeira nenhuma? Como é que isto vai funcionar? Isso foi uma grande revolução. A vida dá muitas voltas. Eu, entretanto, tinha ido para doutorados, tinha ido fazer o doutoramento e tinha o meu doutoramento 95% completo quando comecei a pensar na minha vida e a dizer assim, será que é isto que eu quero? Estava a fazer doutoramento em Ecologia, precisamente em áreas naturais. Eu estive a trabalhar em 4 parques naturais, a trabalhar com as tais vespas e abelhinhas que davam informação sobre a qualidade dos habitats, sobre como é que nós estamos a gerir, sobre a paisagem. E comecei a pensar, eu não quero ficar na academia, não quero ficar aqui preso a fazer
escrever papers, isto não tem que haver mais do que isto. E então abri uma página de internet, sem saber bem a que é que estava à procura, e fui procurar notícias. E descobri um relatório da UCN, tinha sido lançado nesse ano, portanto estamos em 2004, chamada Empresas e Biodiversidade. Inclusive havia uma tradução em brasileiro, portanto era Business and Biodiversity, e havia uma tradução em brasileiro. E eles diziam, olha, fantástico. E já vinha lá com casos do Brasil, o que é que estava a ser feito no Brasil. E disse, o Brasil está sempre à frente nestas coisas. E comecei a procurar o que é que estava a ser feito e perceber o que é que estava a ser feito e descobri um mundo incrível. Muitas empresas, e estamos a falar de empresas grandes, multinacionais e empresas com grande impacto, que estavam a ir para além do impacto ambiental. Ok, eu já sei, é importante haver todo este processo de impacto ambiental, mas para mim há aqui uma limitação que é, bolas, estar a fazer só a análise do impacto ambiental não me chega. Quero fazer qualquer coisa mais. Quero que esta gente vá para além do compliance, para além do obrigatório, faça realmente coisas que façam sentido. E a única maneira dessas coisas fazerem sentido é se estiverem no coração do seu negócio. Porque senão vão ser sempre projeto paralelo, vai ser sempre projeto lateral, não é? Num ano corre bem, tem dinheiro, faz o projeto. Num ano corre mal, não tem dinheiro, não faz o projeto. Mas quando falamos do seu negócio, fazem todo o ano, fazem o seu negócio. Portanto, nunca abdicam de fazer o seu negócio. Então, o truque é meter a natureza no coração do negócio, não ser só uma coisa de avaliar o impacto. Nessa altura nem eu sabia bem como é que isso se fazia. Ainda hoje tenho algumas dúvidas, mas pronto, essa é outra questão. E então, decidi fechar o documento em que estava a acabar o doutoramento, para não voltar a abrir, e criei uma Isso é empresa. uma Decidi, decisão muito corajosa, não é? De ou, mudar. ou, ou louca, não sabemos, né? Também atenção, quem sou eu para aconselhar quem quer que seja. Mas eu não queria ficar ali. Eu vi o que era a vida académica, eu vi de estar naquele laboratório, das pessoas não saíam dali, era doutorado, pós-doutorado, bolsa, e não sai daquilo. E não era para mim. Há pessoas que adoram isso, eu não sou essa pessoa. Ok? Nada contra, mas eu não era essa pessoa. E então, sem saber nada, rigorosamente nada sobre empresas, decido desafiar alguns colegas e criar uma empresa. Então imaginem que é em 2005 a primeira consultora de biodiversidade e ecossistemas. O que é que vocês fazem? Fazem estudos de impacto ambiental? Não, nós não fazemos estudos de impacto ambiental. Então, mas o que é que vocês fazem? Fazem a avaliação? Não, nós fazemos estratégias e planos de ação. Mas plano de ação do quê, não é? Então foi engraçado, porque, porque eu tinha uma ideia concreta, que era em 2007 Portugal ia ter a presidência da União Europeia, da Comissão Europeia, da União Europeia. E o objetivo de Portugal em 2007, lembra, estamos em 2005, né, quando eu decido avançar, estamos em 2005. Em 2007, o objetivo era criar uma iniciativa portuguesa chamada Business and Biodiversity, não é, de negócios e biodiversidade. E disse, é Então isto estiveste mesmo, eu envolvido vou nisso. bastante, bastante envolvido nisso. E eu pensei, não é isto que a gente vai fazer, porque senão eu vou ter que, ou seja, eu não quero andar em guerra e conflito com empresas que estão a fazer a sua atividade numa área que já está preenchida. Eu quero quero fazer numa área diferente, quero estar numa área diferente. Mas quando vamos para uma área diferente, tem um problema, que é ninguém sabe o que é que nós queremos fazer. Às vezes nem nós, né? Estamos a tentar perceber. Eu tive literalmente estava a falar uma vez com um proprietário de uma herdade grande no Alentejo e estava a explicar o que é que eu achava que devia fazer e ele respondeu-me: Você não é de cá, onde é que deixou a nave? Onde é que estacionou a nave? Eu, ok, Bruno, pronto. eu queria aproveitar esse gancho e fazer, na verdade, fazer duas perguntas. Uma Sim. de conhecimento geral, assim, para tu explicar um pouquinho para o pessoal o que que é o esporão, né? Para quem é do Brasil e não Uhum, conhece. E eu achei muito interessante que tu começou a trazer esse assunto, né? Do falar com as pessoas, porque era uma pergunta que eu tinha notado aqui, que é em relação à linguagem, né? Como é que a linguagem da natureza encontra a linguagem dos negócios, né? Porque eu até uhum, tenho uma amiga que eu trabalho bastante e às vezes ela diz assim: ah, a gente chega na empresa, as pessoas acham que a gente é muito verde. Aí a gente vai conversar com outras pessoas, com amigos que daqui a pouco, biólogos mesmo, trabalham com natureza. Ah, não, mas vocês estão trabalhando com empresa, não sei o quê. E acham isso ruim, né? Então, uhum. como é que é essa questão Vendemos a alma ao da diabo por aí. linguagem, né? É.
Sim, o Esperão, penso que é uma marca muito conhecida no Brasil. Aliás, estatisticamente, é a marca europeia mais vendida no Brasil, mais vendida, mais conhecida no Brasil. Uma marca de vinho e azeite, que penso que já poderão ter ouvido falar, e que, pronto, é das melhores marcas de vinho e azeite que nós temos a partir deste nosso minúsculo sítio para o vosso subcontinente, mas que acho que tem alguma expressão aí no Brasil. E é uma empresa que sempre se preocupou em fazer desde cedo. Hoje em dia, tudo o que faz, ou grande parte do que faz, está em modo orgânico. E mesmo que ele não está em modo orgânico, tem políticas e planos de ação e práticas da agroecologia muito próximas de tudo o que tem a ver com proteção do solo, proteção dos polinizadores, das plantas. Por exemplo, na herdade do Esporão, existe o maior núcleo mundial de uma orquídea que só existe em 3 ou 4 sítios em todo o mundo, na Península Ibérica. Portanto, eles também são guardiões dessa biodiversidade. E depois também têm uma quinta no Douro, que também tem uma série de espécies, inclusive de morcegos, que existem lá e que ajudam a controlar as pragas ou as pestes das culturas. E é uma empresa grande, à nossa dimensão, e que lá por ser grande nunca deixou, pelo contrário, sempre se preocupou em como é que a natureza estava no coração do seu negócio. E relativamente à linguagem, a linguagem vai-se aprendendo. Obviamente, eu, neste início, né, tinha uma linguagem muito técnica, porque também vinha do meio técnico, não estava sempre mais ou menos a falar em câmara de eco, com pessoas que falavam de ecologia. Mas mesmo assim eu já sentia que estava um pouco fora do circuito normal da ecologia, porque eu estava a tentar perceber como é que estas coisas se tornam normais. Tanto que o claim da NBI, que eu queria mais tarde, da Natural Business Intelligence, o claim é do business as usual ao business as natural. Isto é o que nós fazemos. É business, mas tem que ter um impacto positivo no planeta, no clima e na natureza. Senão não é um bom business. E tem que ser um bom business, tem que gerar faturação, tem que criar empregos, tem que pagar imposto, tem que gerar riqueza. Isso tudo não, eu não contesto. Pelo contrário, sou todo a favor deste modelo. Acho que tem alguns aspectos em que o capitalismo funciona muito bem. O problema foi quando o capitalismo se tornou monofásico, só olhou para a componente financeira. E nós temos que pensar no capitalismo, tem que olhar para todos os capitais, e para isso tem que olhar para o capital natural, capital social, cultural, etc. Agora só se foca em dois, financeiro e tecnológico. Isso assim não dá. Isso assim não. Porque nós humanos precisamos dos outros capitais. É ótimo ter algum dinheiro, é ótimo ter tecnologia, mas só com dinheiro e tecnologia nós não sobrevivemos. Basta ver que no que não falta é a oportunidade de fazer dinheiro em Marte ou na Lua, não é? Podemos chegar lá e esburacar aquilo tudo e tirar de lá a riqueza, mas não conseguimos. Porquê? Porque precisamos de um clima e de uma biosfera para lá chegar. Ou seja, nem que a gente leve isso no capacete, não é? Mas tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter ar para respirar e tem que ter natureza, senão nós não conseguimos sobreviver. Portanto, esse é que é o ponto. Ou seja, a humanidade consegue sobreviver sem dinheiro, porque aparentemente durante milénios viveu sem dinheiro, antes do dinheiro ser inventado, a humanidade estava cá, fez coisas, não é? Não era tão complexa, mas conseguimos viver sem dinheiro. Milhares de pessoas conseguem, mal ou bem, viver toda a sua vida, né? Durante gerações e gerações, sem esta coisa do dinheiro. Agora, sem natureza e sem clima, não conseguimos sobreviver. Portanto, nós temos que rever as nossas prioridades. Dito isto, volto a dizer, eu sou um fundo crente na economia enquanto a ciência que promove o bem-estar e o progresso humano. Mas economia tem que ter ecologia. Porque economia sem ecologia, a única coisa que vai fazer é alimentar um lado bastante obscuro, até que se pensarem bem, os humanos não reagem bem a ter demasiado dinheiro. Se forem ver as pessoas mais ricas do mundo, não é? Aqueles que vão agregando, agregando cada vez mais dinheiro, já só falo daqueles que a gente conhece, mas a maioria deles a gente nem conhece, nem sabe o nome, nem onde é que vive. Não são pessoas equilibradas, são pessoas com alguma tendência para a sociopatia e para um foco absurdo no dinheiro, e isso não é aquilo que nós imaginamos que é um bom princípio de um ser humano. Portanto, ok, tudo bem, nada contra, mas atenção, isto. Aliás, há um escritor que eu gosto muito, que é um filósofo matemático, que é o Nicolás Nassim Taleb, que escreveu O Cisne Negro e O Antifrágil, em todos os livros, e ele disse, tem uma frase que eu adoro, que é, na vida, as três coisas mais viciantes são o açúcar, a heroína e o dinheiro. Uma vez que a gente seja exposto a qualquer uma delas, ficamos agarrados para sempre, nunca mais conseguimos viver sem nenhuma delas. Idealmente, o açúcar é
está por todo lado e ruínas, espero que seja mais fácil de controlar, mas a verdade é que nós vemos, é dos hábitos mais difíceis de lidar. Mas pronto, essa história à parte, a linguagem é fundamental. Rafael, a linguagem é fundamental e hoje em dia a nossa linguagem é muito mais híbrida. Ou seja, quando nós falamos, o nosso foco é sempre modelos económicos e ecológicos e como é que isso se faz e como é que se implementa, e com exemplos de casos práticos. Ou seja, nós temos que estar tão à vontade a falar numa boardroom, não é? Numa sala de administração de topo, como no campo com um agricultor ou com um produtor florestal. Mas tem que haver aqui uma coerência de linguagem. O que nós queremos fazer é queremos fazer modelos de negócio que consigam gerar riqueza a todos os níveis. E a riqueza que faz falta medir, muitas vezes nós até geramos, mas não medimos, não é? Não damos uma dimensão, não damos uma métrica, é precisamente esta do capital natural e dos ecossistemas. E isso é um aspecto muito importante, porque nós temos uma limitação muito grande nas ferramentas que utilizamos. Como nós utilizamos ferramentas, honestamente, medievais, nós não conseguimos entrar na era espacial também nesta dimensão da economia. A economia, quando é tratada com ferramentas que faltam, em que o Excel falta linhas e colunas para medir a importância dos ecossistemas, da biodiversidade e de tudo isto, vai dizer sempre: olha, sempre que você põe dinheiro na natureza, é gastar dinheiro, não tem retorno. Isso aí então ninguém faz. Ninguém quer ser o trouxa que vai gastar dinheiro, não é? Toda a gente quer ficar na posição de cima, ninguém quer ficar na posição de baixo. Então aí ninguém vai pôr dinheiro. Mas se nós dissermos assim, olha, afinal, investir na natureza dá retorno, e este retorno pode ser medido desta e desta forma, e por isso precisamos desta e desta ferramenta. Aí começa a fazer sentido. E nós vemos mesmo nos grandes fundos de investimento, como a BlackRock ou o Fundo Soberano Norueguês, a anunciarem, né, a BlackRock a anunciar que vai mover cerca de 3 trilhões de dólares para serem investidos em soluções de base natural com retorno em termos de capital natural, e o Fundo Soberano Norueguês a dizer que até 2027 85% dos seus investimentos têm que ter um impacto positivo na natureza. Ok, now we're talking, não é? Agora, ou seja, enquanto estamos a natureza a falar de dinheiro, parece uma conversa tonta, mas como começamos a ter o dinheiro a falar de natureza, é uma conversa inteligente, não é? Então o que a gente tem que ter é precisamente esse híbrido, falar das duas coisas, porque toda a gente quer ter a melhor condição de vida, mas não pode ser à custa daquilo que é o bem comum, que é a natureza. Então, se não pode ser à custa daquilo que é o bem comum, o uso do bem comum tem que começar a ser mensurado, tem que começar a ser avaliado e tem que ter uma dimensão financeira, uma dimensão fiscal e por aí fora. E então a nossa conversa hoje em dia diria que já é um pouco mais sofisticada do que era em 2005, não é? Já passaram 20 anos e foi a ideia é irmos aprendendo umas coisas. Pelo meio foi muito importante quando eu criei esta empresa, que teve algum sucesso, mas em 2010 aconteceu uma espécie de um golpe de Estado e eu fui obrigado a sair da empresa numa situação muito desfavorável, em que não podia continuar a contactar com as pessoas com quem tinha trabalhado. E então tive que me reinventar e pelo meio disso tudo, então em 2010 tive a oportunidade de trabalhar numa business school, numa escola e trabalhar com alunos de economia e gestão e marketing e criar uma área de sustentabilidade com esta componente de natureza muito forte. E aí sim, aí aprendi imenso. Portanto, quando eu fui convidado para isso foi no final da primavera e eu sabia que ia começar a dar aulas de economia ecológica em setembro e o que eu fiz foi passei todo esse verão a ler livros de economia para aprender economia porque eu não sabia nada. E era, quer dizer, não queria passar vergonha para alunos de economia e gestão não saber fundamentos de economia, de microeconomia, economia industrial, macroeconomia, teoria financeira e por aí fora. Portanto, foi um verão muito bem passado entre os meus filhos, que eram crianças pequenas na altura, e livros de economia. Mas foi fundamental, porque quanto mais lia, mais percebia que as coisas estavam profundamente interligadas. E aí sim, aí a conversa mudou. Mas mudou em que sentido? Porque eu estava a ouvir falar e a economia ambiental, ou mesmo de todo esse conceito de a natureza como fornecedor de serviços, não é? É uma Uhum, coisa que já existe há muitos anos, mas parece que não ganha tração, não é? Parece que não uhum, ganha. Ou seja, eu acho que tu disseste aí que a ideia é criar, sentar a natureza à mesa dos negócios, é uhum, pôr, fazer negócios que tenham a natureza no coração uhum, e também falaste que esta ideia entre o dinheiro e o bem-estar comum e a qualidade de vida que têm que estar casados, mas o que
muitas vezes se sente é que esse casamento é muito difícil de conseguir. E o que eu pergunto é, na tua experiência, porque me parece que o trabalho da NBI, agora nesta fase, para não fazermos arqueologia passada, Sim, claro, mas pelo sim. menos da NBI está a tentar fazer isto, não é? Que é deixar de ser esquisito alguém contratar uma empresa para usar a natureza como um asset valioso, apesar de ter sido sempre, não é? Ou seja, quem trabalha com vinhos, ou seja, o que for, tem que ter, sempre pensar na natureza como asset, mas como é que essa mudança se faz? Ou seja, porque parece-me que há aí uma coisa um bocadinho mais hum, que implica alguma mudança da forma como pensar, porque aquela Sim, sim. experiência que refletiste do António Roquete te vir dizer vamos olhar para um todo, vamos pensar em integrar isto em todo, a minha experiência de ler notícias nos jornais não me parece que seja isso o comum, não é? Não sei se qual é a tua experiência, Nuno, conta. A minha experiência é muito. Tem a ver, é um bocadinho. Nós fazemos um trabalho um bocadinho ao contrário dos mágicos, dos ilusionistas, não é? Os mágicos e os ilusionistas ganham dinheiro porque fazem desaparecer coisas, tornar coisas invisíveis. Nós, ao contrário, temos de tornar as coisas visíveis, porque o grande problema é que a natureza tem sido invisível para a economia. Ela está lá, sempre esteve, mas é invisível. Não aparece no Excel, não aparece no plano de negócios. Então, nós fazemos magia reversa, não é? Nós fazemos com que ela apareça no plano de negócios, no PNL, na declaração de impostos, nessas coisas todas. Ou seja, aquilo que nós estamos a tentar fazer, e atenção, não estamos aqui a inventar a roda, mas se calhar estamos a ajudá-la a pô-la a rolar, não é? Que é uma coisa importante. A roda também só é valiosa quando começa a rolar. Nós temos que ter essa percepção. Mas no mundo inteiro tem havido esta pressão cada vez maior, felizmente, para que haja de facto esta visibilidade da natureza, nem que seja porque a sua escassez e o seu desaparecimento está a levar a grande tensão. E muito do trabalho que nós fazemos é precisamente isso, é ajudar as empresas a materializarem o quão dependentes e quantas oportunidades é que têm na natureza e para isso criar os tais mecanismos de acesso, não é? Os tais planos estratégicos e planos de ação para se perceber que aquilo sempre esteve lá, mas não estava a ser medido, não tínhamos métricas. O mesmo se passa também muito a nível da economia social, não é? Ou seja, nós nas empresas o que gostamos de fazer é de premiar aquelas pessoas que ficam todos os dias, que trabalham no fim de semana, ficam a noite fora e por aí fora, não têm família, dedicam só à empresa e castigamos aquelas pessoas que querem ter filhos, que querem dedicar tempo à família, à comunidade, que fazem trabalho voluntário. Portanto, nós valorizamos em zero o trabalho social que as nossas pessoas, os nossos colegas fazem. Isso também não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, há muito trabalho para fazer com a natureza, mas eu não desligo a natureza do plano social, do plano das pessoas, das comunidades. Ainda agora estávamos só, já se falava a Luciana, mas só queria dizer esta parte. E ainda agora me estavam a contar, olha, um animal que eu gosto muito é o castor, porque muda as paisagens. E dizer, ok, agora temos este hype dos castores, porque eles fizeram aquela coisa lá na República Checa. Mas eu conheço pessoas incríveis, desde de pastores a agricultores, que sabem fazer coisas absolutamente incríveis com água e de fazê-la reter na natureza que nós não valorizamos porque são histórias que nos passam relativamente ao lado. E à medida que aqui em Portugal nós vemos isso, que é as pessoas estão a desaparecer da paisagem rural, as coisas estão-se a degradar, não é? Só que a paisagem rural não é uma Disneylândia, não é giro ter lá um velhinho para a gente tirar uma fotografia para o Instagram. Isto é uma paisagem real, aquelas pessoas têm que estar lá porque existe valor real. Então é isto, nós temos que compreender, seja empresa, seja um município, uma região, tem que compreender que há uma ligação profunda entre o valor da natureza e o valor daquilo que a gente tem. Nós somos uma região em que os humanos existem há milhares de anos, não é propriamente como o coração da Amazónia, que é selva diferente. Aqui as pessoas sempre fizeram parte do ecossistema e é preciso ter essa noção. Acho que a Luciana queria colocar uma questão. Nós já falamos, já deixo aqui também a oportunidade da Luciana fazer a sua pergunta e as outras pessoas que quiserem. Eu só te queria deixar ainda uma última pergunta, Nuno, que é o que é que esse caminho todo que tens percorrido de ligares e de fazeres essa ideia de casar uma coisa com a outra, como é que isso te tem transformado a ti próprio? Progressivamente. Ou seja, é- isto tem condicionado muito a minha maneira de ser e quer como pessoa, como pai, como marido, como profissional. Sempre tive este foco, seja
seja com a minha família, seja com os meus amigos, seja com os meus colegas, nós temos que, não é uma obsessão, ok? Não é pensar sempre como é que vamos fazer a coisa competitiva para a natureza, mas o pessoal tem que relaxar também um pouco, não é? Nem que seja para beber um copo de esporão. Mas a ideia é, se não estamos a fazer, se não podemos fazer algo positivo, então estamos a perder tempo. Nem que esse algo positivo seja partilhar ideias, não é? Esta polinização cruzada que temos aqui é de partilhar ideias. Não, eu não pretendo vender nem passar nenhuma doutrina. Esta é a minha história e cada pessoa aqui tem a sua. Mas o que eu acredito é que a nossa história não é indiferente. Ou seja, a nossa passagem pelo mundo, por mais efêmera que seja e por mais pequenina que seja, não, não temos todos que fazer uma grande revolução, mas temos todos que contribuir para a grande evolução. Enquanto humanidade, nós estamos a passar um período muito bizarro, mesmo. Eu no outro dia estava a falar com um colega meu e estava a dizer que nós, nos anos 90, pelo menos aqui na Europa, nos anos 90 éramos felizes e não sabíamos. E que, quando comparado com aquilo que temos hoje, a exceção de autocracias, a destruição da democracia, o aumento da xenofobia, quer dizer, são coisas que eu não imaginava, juro que não imaginava que eram possíveis. Nunca imaginei que o mundo caminhasse para um trumpismo ascendente em que, quer dizer, em que vemos estas guerras comerciais completamente feitas para drenar cada vez mais o pouco poder de compra que o cidadão comum tem para ir tudo para bilionários. Isto faz-me. E à custa de tudo, não é? Ainda agora vimos uma notícia de como alguns dos maiores bancos americanos de investimento estão a apostar na desgraça, não é? Os chamados fundos abutres estão a apostar na desgraça e como podem fazer dinheiro e mais uns bilhões à custa da nossa desgraça. Eu acho isso lamentável. Isso não é ser humano, é ser outra coisa qualquer, que eu não sei, e recuso-me a comentar, mas não é ser humano. Ser humano é ligar pessoas, é ligar àquilo que realmente é importante, que é o planeta, uma natureza, uma vida para além da vida. Isso é ser humano, não é? E depois não temos que ser todos heróis, nem grandes valentes. Já podemos ser simplesmente uma pessoa normal que vai vivendo a sua vida com amor pelo próximo, com o da sua família, do que seja. Não tem que ser tudo um sacrifício, mas não pode ser esta lógica predatória de destruição não é inumana, não é? Acho que neste momento até as AIs, não é? Até a inteligência artificial é mais humana do que certos humanos. Honestamente, eu digo isto honestamente. Portanto, como é que isso nos muda? Muda progressivamente, não é? Vai transformando quem nós somos, porque o meu irmão disse uma vez uma frase que me ficou particularmente na memória, que é a partir do momento em que sabemos algo, somos responsáveis por aquilo que aprendemos. Não é? Se nós descobrimos algo, aprendemos algo, passamos a ser responsáveis também por aquilo que aprendemos. Não podemos simplesmente ignorar que aprendemos algo. E isso é uma coisa que às vezes me faz confusão, que é a facilidade, quer seja por razões de pressão, de stress, ou da pessoa estar mal, ou então de ganância e de avidez. Nós não podemos esquecer aquilo que aprendemos, e aquilo que aprendemos isto é um mundo frágil, não é? Nós vemos muitos casos de coisas que nós pensávamos que iam durar para sempre, e eu estava ainda há pouco tempo a ver uns estudos sobre a Amazónia, e o facto da Amazónia correr o risco sério de vir a tornar-se uma floresta tropical seca, pelo menos grande parte do norte da Amazónia, e isso muda o mundo inteiro, porque a verdade é que se nós temos que reconhecer que de facto há todo um legado do Brasil sobre a Amazónia. A verdade é que a Amazónia impacta no mundo inteiro. Agora, teria que haver aqui também, isto é um outro tema que fica se calhar para outro dia, tem que haver aqui um outro tema de justiça ambiental e social, porque não faz sentido nenhum um país como o Brasil, que tem a riqueza que tem, ter a dívida que tem. Isso é ridículo, isso é absurdo, porque quanto maior a dívida tem, maior a pressão para se explorar os seus recursos naturais. O Brasil fala de outros países ricos em recursos. Como é que os países mais ricos do mundo, em capital natural, como é que os países mais ricos do mundo, em tudo aquilo que nos sustém, são aqueles que têm a maior dívida? Isso leva-nos a uma grande É? questão. Mas Mas que Cristina, nós não temos que resolver a questão hoje, mas às vezes temos que aprender estas coisas, porque de facto há uma questão de injustiça profundamente enraizada, que nós gostamos de chamar países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos, ou por aí fora, aqueles países que têm uma riqueza enorme que sustenta toda a economia global.
há aqui qualquer coisa de profundamente errado com isto. Agora, será que o problema está na economia ou será na maneira como interpretamos a economia? É porque volto a dizer, Acho que uma das grandes aprendizagens, e acho piada tu pôres isso na responsabilidade do que aprendemos, acho que é um ângulo muito interessante, mas acho que uma das grandes aprendizagens desta época assim, de amplificação da incerteza que estamos a viver nestes últimos tempos tem a ver com isto, a interpretação do que é a economia e como é que interpretamos a economia, não é? Acho que nós aí há confundimos economia, quando nós confundimos economia com finanças, não é? Aliás, vamos dizer que quem manda no governo é o Ministério das Finanças, não? O Ministério da Economia só está lá para dar cor, não é? E confundir economia com finanças, como dizia aqui uma rádio em Lisboa que eu gostava muito, que é confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obra. Não, a finança é uma disciplina da economia, é uma disciplina muito importante, fundamental, não há dúvida nenhuma, mas a economia é muito mais do que isso, porque engloba tal componente de economia natural, economia social, economia cultural, tem que englobar tudo isso. As finanças apenas vão englobar uma pequenina parte, é como quando se confunde o produto interno bruto, o GDP, ou o PIB, com a economia. Não estamos a pensar na cauda a abanar o cão, não é? Não faz sentido absolutamente nenhum. E não faz sentido absolutamente nenhum que países que produzem massivamente bens e serviços globais, que têm um impacto global no nosso bem-estar, sejam aqueles que têm a maior dívida externa. Isto é ridículo, isto é absolutamente ridículo, não é? Por isso é que o trabalho dos novos modelos de negócios faz todo o sentido. E eu, como já estamos aqui a entrar no tempo de começarmos a passar a palavra para as outras pessoas, eu não sei se há alguém mais que queira fazer alguma pergunta. A Luciana tinha, vejo que o Claudison também levantou a mão, mas Luciana, queres ainda é oportuno fazeres a pergunta que estavas a querer fazer? Sim, obrigada, Nuno, pelas tuas colocações, muito interessante, assim. Eu trabalho já há muito tempo com serviços ecossistêmicos e pesquisei um pouco sobre pagamento por serviço ambiental, então, enfim, são assuntos que estão no meu cotidiano de trabalho, mas é mais compartilhar algumas aflições que eu tenho sobre isso, né? Que é de base conceitual. Então, eu entendo profundamente a lógica da gente colocar isso na discussão econômica, e até não vou lembrar o autor agora, mas tem um autor que falava que é transformar a natureza, que a gente às vezes fica falando que a natureza a gente não pode precificar, a natureza não pode valorar, porque ela é priceless, ou seja, é um valor infinito, não tem preço. Mas de priceless vira worthless. Então, se a gente não faz isso, tipo, não tem valor, não entra na conta, e aí ninguém leva em consideração e fica por isso mesmo. Então, eu compreendo essa lógica. Mas tem umas questões de fundo, assim, que mesmo trabalhando com isso, me incomoda, que é a gente considerar a natureza como recurso a ser explorado, né? Assim, como se a gente colocasse nessa lógica capitalista, que foi a lógica de exploração que nos trouxe até aqui, né? Até essa situação em que nos encontramos planetariamente. Então, isso, assim, eu tenho, né, fico pensando como superar essa lógica de exploração, porque eu ando muito contaminada, eu fiquei um tempo na França o ano passado, ano retrasado, e eu ando muito contaminada com as ideias de decrescimento, né, econômico, que os franceses, tem muitos autores franceses que trabalham com essa ideia de decrescimento, porque e eu entendo pouquíssimo disso, mas assim, essa lógica, né, de um crescimento infinito econômico dentro de um planeta de recursos finitos. Então, assim, essas lógicas, para mim, tem um lugar onde essas duas engrenagens não conseguem mais rodar junto. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E uma última coisa, assim, que eu também estou refletindo muito, é dentro dessa questão da ecologia decolonial. Não sei se vocês leram, o livro, tem um livro maravilhoso que chama Ecologia Decolonial, de um pesquisador da Martinica, mas que trabalha em Paris, Malcolm Ferdinand, e ele traz essa questão de que essa lógica toda, ela está baseada no pensamento colonialista, né, de exploração, dessa exploração dos recursos, né, onde o homem explora ou utiliza a natureza, enfim. Então, assim, são só, apesar de entender
toda a lógica e a importância disso, essas questões de fundo, elas têm me incomodado, assim, né? Será que, de fato, isso vai ser suficiente para a gente romper essa lógica de exploração da natureza, de fato, virar a chave de percepção, né? De entender a gente como natureza, enfim, são só dúvidas e coisas que me incomodam, assim, que eu queria partilhar aqui com esse grupo. Obrigada, Luciana. Nuno, eu vou-te pedir para não responderes ainda e ouvirmos também o que é que o Claudison, por causa da gestão de tempo. Espera aí que eu preciso tomar notas. Sim, ok. Claudison, queres fazer a tua intervenção? Peço só tenha atenção em relação ao tempo para podermos depois ouvir e ainda falarmos aqui um bocadinho em conjunto. Eu ia comentar algumas coisas. Olá, Nuno, prazer em conhecê-lo. Mas depois dessa fala da Luciana, eu acho que eu até mudaria de registro, sabe? Porque eu realmente tenho lido bastante coisa também sobre design ecossistêmico, design regenerativo, né? É uma pauta que está bem na linha, né? Na vanguarda do que se tem pensado nessa relação entre as pessoas, os seres humanos, né? Os seres vivos e não vivos e a natureza. Então, acho que eu reforçaria um pouco isso também que a Luciana falou, sobre se isso. Eu sou economista também, eu tenho um amigo economista, professor na PUC, que diz que todo economista é careca de tanto passar a mão na cabeça e falar assim, ih, errei. Sabe? Por- Porque eles trabalham com modelos, né, com inúmeras variáveis, né, Nuno? E não dá para Claro. incluir tudo, sabe? Então, tem variáveis que os economistas não conseguem nem entender direito. E a Luciana agora tocou um pouco nesse segmento, né, onde existe uma grande dificuldade, que é não ver a natureza apenas como uma fonte de insumos. Porque essa lógica que está por trás de tudo, né, a lógica capitalista, do lucro e do crescimento, é o que tem incomodado a nós todos, ambientalistas, né, que atuamos na área ambiental. Porque se todo ano a minha empresa tem que crescer 5%, no primeiro ano ela cresceu 5%, o ano que vem ela vai crescer 5%, em cima dos 5% que já cresceu no ano passado. Então é um crescimento meio exponencial que não é compatível, né, com a reposição dos insumos pela natureza. Tanto que esse Dia Mundial, né, em que empata a retirada de recursos naturais e o que a natureza consegue repor por ano, já está chegando em julho, agosto, né? Já foi outubro, já foi setembro, agora está chegando em agosto, julho. Quer dizer, a partir de julho, agosto, dali para frente, a gente já está no cheque especial, né? Não sei se em Portugal se fala também, Sim. a gente já está no vermelho. Né? Então você vê que tem uma incompatibilidade entre a lógica capitalista, né, econômica mais tradicional, e essa nova visão, que nem é tão nova assim, né, dos que trabalham mesmo com essa preocupação do design ecossistêmico, da regeneração, e não apenas do compliance. Então, isso já ficou lá para trás, né? As empresas que estão preocupadas em atender o compliance, realmente, elas não estão com nada, né? Tem que ir muito à frente disso, pensando inclusive na regeneração. Então, eu gostaria de ouvi-lo também sobre esse aspecto que a Luciana apresentou e que eu também fiz alguns comentários aí. Né? Eu, Obrigado. ainda só pedindo à Gisela para fecharmos estas perguntas. Gisela e Nuno, vai assentando. Sim, estou a Queres sentar. fazer aí uma pergunta? Agradeço aí as falas, né? Eu trabalhei um pouco com as estudo das empresas do mercado imobiliário, né? Que é uma das que vão comendo bastante as terras do planeta e reduzindo bastante as árvores. E o que chama a atenção é a propaganda, né? Porque às vezes eles se dizem ecológicos, às vezes as empresas dizem que estão fazendo um trabalho de sustentabilidade, mas muitas vezes existe o tal do greenwashing, né? Que é aquela maquiagem verde de que eu estou fazendo um elevador revestido de madeira, ou eu corto, sei lá, 1 hectare, como eu soube essa semana, 450 hectares vão ser destruídos na cidade de João Pessoa, né, de árvore, de uma reserva lá,
para construir não sei quantos empreendimentos. E aí a gente se dá conta de um negócio desse no atual cenário, né? Então eu estou aqui, meu Deus, que empresa é essa? Soube pelo topógrafo que está fazendo o levantamento de uma propriedade nossa. Então, 400 hectares dentro de uma cidade de área verde que vai ser derrubado para construir prédios, né? Chega, me arrepia, assim, entende? Então, e com que mentalidade a gente está fazendo isso? E realmente, como é que a gente vira essa chave, como a Luciana falou? Me inquieta muito isso também. Uhum. Não sei se sabes como é que viras a chave, mas estamos a querer te ouvir. Obrigado, ainda bem que temos mais 4 horas para discutir este tema, dá muito jeito. Hum, Mas, basicamente, e ligando aqui a alguns pontos, eu percebo perfeitamente o drama da Luciana e do Claudison, e agradeço imenso, e dizer que os ecólogos e os economistas deviam ser os melhores amigos de todos, porque realmente nós trabalhamos com duas dimensões da existência humana. Alguém nos convenceu que cada um trabalha para o seu lado, mas é mentira, está completamente errado. Nós precisamos mesmo de trabalhar, ou seja, a ecologia precisa de aprender muito economia, a economia precisa de aprender muito ecologia. E se as duas se unirem, eu acho que aí sim vamos ajudar a resolver também o problema da Gisela, porque muitos dos problemas que nós temos é que, volto a dizer, há aqui um blind spot, não é? Há aqui um ponto cego relativamente a tudo isto. Eu, relativamente à questão da Luciana, eu tenho um exemplo que é doloroso, que é o mercado de carbono, não é? Em que nós valorizamos em zero aquilo que já existe, valorizamos em zero habitats e biomas únicos, valorizamos em zero aquilo que já é a riqueza natural que existe, mas valorizamos muito quando deitamos tudo abaixo e plantamos de novo, porque criamos adicionalidade, não é? Mas que é isso da adicionalidade? E aqui voltamos a uma armadilha do pensamento económico, não é? Eu não quero ser o trouxa, mais uma vez, eu não quero pagar por aquilo que já existe, só vou pagar se fizerem coisa nova. E como aquilo que eu tenho vale zero, mais vale cortar para fazer de novo. E à custa disso, nós temos o escândalo que tem sido o mercado internacional de carbono, em que precisamos quase de um microscópio para descobrir onde é que estão os projetos que realmente criam adicionalidade a vários temas. E quando eu digo adicionalidade, tem que ser adicionalidade, ok, de carbono, sim senhor, de sequestro, tem que ser adicionalidade financeira, mas tem que ter adicionalidade económica, desculpa, ecológica também, porque se não tem adicionalidade ecológica, então, meus amigos, o que é que isso vale? Mais uma vez, nós somos maus a jogar o jogo que criamos. Nós não jogamos bem ao capitalismo, não é? Mesmo o capitalismo, nós temos uma versão viciada da coisa. O Marx dizia uma coisa bastante interessante no segundo volume do Capital, como que o capitalista realiza-se quando existe simultaneamente dentro e fora da esfera da circulação, ou seja, quando consegue acumular e pôr capital a circular. Não é? Este é um dos princípios básicos do capitalismo. Já também como é que ele chama? O Adam Smith, coitado, o homem escreveu um livro enorme, em 2 volumes também, e toda a gente só fala da mão invisível e que o mercado não precisa de nós para nada, que o mercado autorregula-se. Ele fala disso 2 vezes, fala de vantagem competitiva 5 vezes e fala de vantagem colaborativa e comparativa 17 vezes. Ok? Portanto, então, nós às vezes quando falamos de cor sobre os livros que dizem, não, porque o Marx existe, ou o Adam Smith falou da mão invisível, isto é pegar em todo um tema e escolher, não é? Ou fazer aquela expressão que os americanos dizem, cherry picking, não é? Escolher a cereja madura e agora só esta que interessa e tudo o resto é paisagem. E aquilo que nós temos que ver não faz sentido estarmos a criar aqui mecanismos de mercado, seja de carbono, seja de natureza, seja de serviços de ecossistemas, seja de pagamentos, se não percebermos aquilo que é o seu valor intrínseco que tem. Porque quando nós falamos em pagamento de serviço de ecossistema, vamos voltar a ter um problema. Imaginemos um governo vai ter que fazer pagamento de serviço de ecossistema. O pagamento só vai ser feito se o governo tiver excedente orçamental. Ou seja, se o governo tiver atividades económicas que crescem, como na cidade de João Pessoa, que vai gerar impostos para poder ir pegar nesses impostos e pagar serviço de ecossistema. Eu não estou a ter aqui uma lógica de nexo causal, ou seja, em boa verdade, eu quando faço pagamento de serviço de ecossistema, e a lógica mesmo é essa, pagamento por serviço ambiental, por serviço de ecossistema, eu não estou a conseguir voltar a integrar na economia aquilo que é o outcome, ou seja, que é o resultado desse mesmo pagamento. Então eu vou ter uma visão utilitária, não é? Eu vou utilizar a minha visão utilitária sobre a natureza para como é que eu posso, quer seja através do seu uso, como através do seu pagamento. O pagamento de serviço de ecossistema volta a ser uma visão utilitária da mesma. E sim, o George Rogan tem razão quando falando de crescimento, que as leis da física não permitem um crescimento infinito. No entanto, o decrescimento não é uma palavra fácil. Porquê?
Porque nós vamos falar em crescimento, talvez a conversa do crescimento funcione bem em França, ou funcione bem em sociedades que já estão num nível de maturidade muito elevado e desenvolvimento muito elevado, em que a maior parte das pessoas vive bem. Agora, se formos falar de crescimento para a Martinica, se calhar a coisa já não casa tão bem, não é? Se levarmos o tema do crescimento para Madagascar ou para a Índia, eles vão ter muita dificuldade em aceitar essa teoria. Porquê? Porque tem pressupostos sociais e políticos que a tornam impeditiva nessa realidade. Mas aquilo que nos une a todos é precisamente isto. Nós temos que evoluir da visão utilitária da natureza para uma visão integrada da natureza como sendo não só um asset, mas também um asset, mas também sendo o sistema como funciona. E aí temos a natureza e o clima no mesmo ponto. Eu gosto muito de uma ideia que foi criada por acaso cá em Portugal. Eu conheço a pessoa que criou essa ideia, que é da Casa Comum da Humanidade, de elevar o sistema climático global a património comum da humanidade. Porque, em boa verdade, o que nós temos é este sistema climático a funcionar e esta biosfera a funcionar, que permite que a humanidade prospere, que tenha ideias, que desenvolva, crie AIs, crie negócios, crie tudo isso. Mas isto não é pertença de todos, logo não é pertença de ninguém, não é? Voltamos ao dilema dos comuns, à pobre do Ostrom, que tentou explicar isso da melhor maneira e nós ainda não percebemos o que é que os comuns quer dizer, não é? O dilema dos comuns é mesmo isto, que é: eu não quero ser o idiota, eu não quero ser o otário que vai pagar para que os outros estraguem, não é? Porque é que eu hei de pagar? Ninguém paga, então se ninguém paga, nada resolve. Tratamos o clima como sendo o, o sistema climático como sendo a lixeira, não é? Como carregando de todas as nossas emissões. Tratamos o mar como sendo também uma lixeira, tratando de tudo. Tratamos a natureza como sendo o nosso buffet, não é? O buffet do hotel que nós chegamos ali e servimos à vontade. Este é o drama, é nós nem percebemos o quão dependentes somos de tudo isto. Porque como é de todos, não é de ninguém. Como não é de ninguém, quer o sistema jurídico, quer o sistema financeiro, tem muita dificuldade em gerir coisas que não são de ninguém. Então o que é que fazemos? Valorizamos a apropriação privada de bens e serviços públicos e desvalorizamos a emissão de bens e serviços públicos pela atividade privada. Ou seja, o próprio privado acaba por não ter incentivo económico a emitir bens e serviços públicos, porque não é valorizado. No entanto, utilizar bens e serviços públicos e os transformar num produto ou num serviço é valorizado. E volto só para terminar aqui o close loop ao carbono. Ou seja, se eu estiver a proteger uma floresta, se eu estiver a proteger uma área natural que tem gigatoneladas de carbono e biodiversidade e vida e água e pessoas e tudo isso vale zero, mas no entanto, se eu criar uma máquina que vai sugar o carbono da atmosfera e transformar em tijolos, que é uma atividade privada, isso vale bilhões. Voltamos a ter sempre o mesmo problema. Não faz sentido nenhum nós só criarmos carbono quando destruímos. E não faz sentido nenhum nós premiarmos aquilo que é a apropriação privada de bens e serviços públicos. Dito isto, é muito importante termos iniciativa privada. Eu sou um defensor da iniciativa privada, mas sou um defensor também do equilíbrio. Da mesma maneira, eu, como empresa privada, se eu não tenho benefício nenhum, nem fiscal, nem económico, nem incentivo financeiro, para valorizar os meus bens e serviços públicos que eu produzo, regulação climática, sequestro de carbono, proteção da biodiversidade, então por que é que eu hei de fazer? Eu vou estar em desvantagem com os meus competidores, que agora podem baixar o seu preço porque não têm que pagar nada do que eu pago. Mas a verdade é que o Porter demonstrou que isso é o contrário. Há 25 anos, um paper muito importante que é Porter's Green Hypothesis, a hipótese verde de Porter, em que ele foi fazer a seguinte análise à economia americana, que é: se eu criar regulação ambiental, o que é que acontece às empresas? Vão ficar pior, porque todas queixam a dizer que a regulação ambiental é o fim do mundo e não vão perder dinheiro e vão perder competitividade e vão perder tudo. E ele foi ver e foi fazer essa análise há 25 anos atrás. E há 5 anos atrás o paper foi relançado com novos dados. E quando ele fez essa análise, o que ele verificou foi o seguinte: ele diz uma coisa importante já agora também. Michael Porter diz sempre a equipa Porter. Porque ele percebe que trabalha em equipa. Que nós gostamos de dizer o Michael Porter, nós gostamos de heróis, não é? Nós gostamos de Steve Jobs e de coisas assim do género, né? de super-heróis, de Supermans e por aí fora. O Michael Porter diz sempre a equipa Porter, que é uma coisa engraçada. E então o que ele verificou foi o seguinte: sempre que é criada, sempre que é criada de uma forma ambiciosa, boa regulação ambiental, as empresas prosperam. Agora, não prosperam todas. Isto é como na ecologia, não é suposto sobreviver tudo. É mesmo assim. O Carl Sagan dizia: a extinção é a regra, a sobrevivência é a exceção. E nós temos que perceber que faz parte do ciclo da vida. A morte faz parte do ciclo da vida. O facto de há empresas que não vão conseguir sobreviver faz parte do ciclo da vida. Mas aquelas que sobrevivem passam as barreiras da regulação ambiental, inovam, criam novos produtos, novos serviços com maior impacto positivo. Portanto, a regulação é um aspecto muito importante. E num sistema em que nós também, mais uma vez, desvalorizamos a regulação porque isso afeta os mercados por causa da mão invisível, blá blá blá,
Mais uma vez não funciona. Portanto, temos aqui um drama. Então o que é que acontece? No meio disto tudo, eu pego uma cidade como João Pessoa e vou pegar em 400 hectares de área natural e vou, claro, vou construir. Qual é o meu incentivo para manter? Imaginem que a mesma empresa que vai construir é dona daqueles hectares todos e diz: não, não, nós vamos manter isto porque isto cria um grande incentivo económico para nós. Isto vai aparecer no nosso relatório de contas, isto vai alavancar os nossos ativos, vamos poder ir financiar novas operações com base nesta natureza que estamos aqui a proteger. Verdade? Não. O sistema diz: olha, isso não vale nada. Isso só vale se você construir. Então qual é que é o incentivo para não construir? E este é o problema. Não há incentivo para não construir. Há incentivo para construir. E as empresas respondem. Ok, podemos duvidar também depois de todo este tema da verdificação, não é? De esverdear a economia, do famoso greenwashing. Mas nós, além do greenwashing, é assim, o greenwashing é um problema que se define da seguinte maneira, que é, eu declaradamente vou tentar pintar de verde um problema que eu estou a criar. Declaradamente. Mas além do greenwashing, temos outros dois problemas emergentes, nenhum deles que é enorme, que é o greenwishing. O greenwishing tem a ver com o desejo que as empresas têm de cumprir com toda esta regulação, de cumprir com todas estas obrigações de sustentabilidade. E muitas delas nem sequer sabem como. E então fazem planos, pedem uma consultoria para fazer um plano, dizem, ok, já temos aqui um plano de sustentabilidade e de net zero, a transição ecológica e por aí fora, mas não sabem que recursos é que precisam, que pessoas é que precisam, nem que budget, muitas vezes nem sequer que budget é que precisam. Isto é greenwashing, ou seja, não estão obrigatoriamente a ver se esverdeiam, não é? Se tornam mais verde o dano que estão a fazer, mas estão a tentar dizer, ok, em 2050 vamos ser neutros em carbono. Como é que a gente vai fazer isso? É pá, olha, acredito que sim. Acredito que vamos conseguir. Agora como? Havemos de descobrir. Mas depois, em cima do greenwashing, ainda há um outro green que é muito complicado para mim, que é o greenhushing, não é? Ou seja, até temos várias empresas que estão a fazer a coisa bem feita, mas estão com medo de comunicar, porque não sabem como comunicar aquilo, não sabem como meter aquilo no relatório, não sabem como integrar aquilo na diretiva. Então vão fazendo, mas vão fazendo no silêncio. E nós de repente dizemos, por exemplo, o Esporão foi acusado várias vezes de greenwashing. Não é? Estava a fazer trabalho de regeneração, trabalho regenerativo, de larga escala, de recuperar, do design ecológico, design thinking que o Claudio estava a falar, e não estávamos a comunicar isso. Dizia, então, mas vocês fazem as coisas e não comunicam porque nós ainda não temos a certeza, ainda não sabemos se isto realmente resulta. Porque também há aquela coisa de ninguém pode falhar. Porquê? Porque as empresas têm que ter sempre resultados positivos. E se aquilo falha, vai afetar o resultado positivo, porque nós temos que crescer para sempre, não é? E não temos que crescer só ao ano, Cláudio, não temos que crescer ao trimestre, não é? Que ainda torna tudo mais complicado, porque não há tréguas, não tem tréguas, é sempre a guerra dos números. Ninguém quer ser aquela pessoa, ninguém quer ser o diretor que vai subir no board e vai dizer os meus resultados foram negativos porque estamos a atravessar uma fase de transição. Ninguém quer ser essa pessoa. Porquê? Porque, na verdade, somos castigados. Quem é que nós premiamos? Quem tem números positivos, nem que os tenha que inventar, nem que os tenha que criar. Mas é isso que nós fazemos. Nós, os humanos, preferimos que nos mintam positivamente do que nos digam a verdade quando ela é negativa. Nós preferimos, não é mesmo assim? Está muito bem estudado, não é? Aquela malta de Stanford estudou muito, muito bem isso. E então este é o problema que temos, que é uma visão utilitária da natureza, uma dificuldade em conseguir integrar tudo isto no pensamento económico, porque os economistas têm desenvolvido teorias super interessantes sobre como é que isto tudo se pode desenvolver, e teorias práticas e com aplicabilidade, mas tudo demora a fazer esta mudança, porque a mudança é assustadora e o sistema tem vencedores. Este sistema tem vencedores e os vencedores estão-se a dar muito, muito bem. E quando os vencedores estão-se a dar muito, muito bem com o sistema, torna mais difícil a quem não está do lado dos vencedores mudar o sistema. Por isso é que temos dívidas externas absolutamente loucas sobre países que são incrivelmente ricos. Por isso é que temos áreas de 400 metros quadrados, 400 hectares dentro de uma cidade a ser transformada em prédios de habitação ou comerciais ou do que seja. Por isso é que temos economistas ficando carecas porque bem tentam, bem publicam e ninguém os ouve. Aos ecólogos ainda é pior, ainda nos ouvem menos, não é? E por isso é que temos também pesquisadoras que estão a tentar perceber como é que o pagamento dos serviços de ecossistemas vai funcionar, mas está sempre ligado a uma coisa. Só há pagamento se houver excedente, só há excedente se houver balança comercial positiva ou se houver balança fiscal positiva. Para isso tem que haver quê? Crescimento. E aqui é que está o problema. E todos nós falhamos em compreender isso, que é a economia não é a ciência do crescimento, é a ciência do progresso. E esta pequena diferença de palavras faz toda, toda, toda a diferença, não é?
Crescimento é uma coisa, progresso é outra. E, Trocar crescimento por decrescimento também vai ter problemas, mas é isso que nós temos que pensar, é como é que nós redefinimos progresso? eu estava já aqui não no greenwashing, mas no clockwishing, porque estamos mesmo a fechar o tempo e tinha havido aqui a ideia de que havia aqui mais partilhas até para fazer por parte do Sérgio, de uma experiência inspiradora. Mas, Sérgio, consegues fazer isso num minuto? É porque Coitado, estamos mesmo Sérgio. com o tempo a Isso é correr. injusto, isso é injusto. Desculpa, Então, Sérgio. Sérgio, podes fazer para não sairmos calhar 5 minutos mais tarde? Tá bem. Estourou uma barragem de rejeito de mineração aqui em Minas Gerais, que destruiu 800 quilômetros de um rio, o Rio Doce, né, que é praticamente a extensão de norte a sul de Portugal. E eu fui numa aldeia indígena que chama Krenak para ajudar a colaborar com o reflorestamento da margem do rio, né? E Krenak quer dizer cabeça na terra. Então eles fazem um buraco onde eles sentam. A cerimônia mais importante para eles é esse buraco com a cabeça na terra, porque eles ficam com os olhos na linha do horizonte do rio, para que eles possam ver como que o rio olha para as montanhas, né? É só isso, né? Uma história muito, muito bonita. Obrigada, Sérgio, pela partilha, essa ideia de olhar para a natureza com outra forma, não é? Outra perspectiva. E eu ia terminar e agradecer ao Nuno. Eu acho que isto tinha muito mais tempo a conversa, se calhar as 4 horas que o Nuno estava a sugerir iam dar para nós continuarmos a conversar. Falámos muito. Ninguém merece estar a ouvir isto 4 horas, coitados. Sim, pois. Sim, acho que isto dá para ir para tantos lados que acho que poderia ser uma variedade de temas nessas 4 horas. E passava aqui a palavra para fecharem, quem é que da Elisa? Era para ti, não era, Elisa, que estava a fechar? Sim, bom, queríamos ouvir vocês, mas estava tão interessante a conversa que não interrompemos, mas a pergunta era: o que mais te tocou nas falas que foram trazidas até agora? Se quiserem, podem compartilhar no chat, fica sendo o nosso check-out de hoje. E enquanto falavam nos últimos minutos, fiz alguns convites pelo chat, que foi o convite para ir para a rede Social Seeds no WhatsApp. Lá nós vamos falar também sobre próximos eventos que vamos fazer e próximas conversas e muitas trocas. Não é um lugar comercial, é um lugar mesmo para nós trocarmos e mantermos essa conexão. O próximo Conexões é dia 13 de maio, né? E também coloquei um convite ali para conhecerem o Instagram. São lugares onde a gente compartilha e cria essas conexões, né? Então, vamos ver aqui o que vocês acharam das falas. Excelente palestra, comentários, obrigada. A nossa ideia é fazer esse formato de conversa, né? E cultivarmos um diálogo generativo, conexões. E é isso. Acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Compartilhar algum pensamento? O que ficou para vocês essa conversa de hoje? Posso dizer que a única rede que eu, em boa verdade, utilizo é o LinkedIn, onde tento partilhar muitas destas ideias e de artigos e do que seja. Quem quiser partilhar também e ligar e seguir o que seja no LinkedIn e tiver interessado neste tema, à vontade, pode pedir ligação que eu aceito Qual com é o todo o gosto. teu arroba no LinkedIn, Nuno? Eu vou pôr aqui o link. Já está no Já no está aqui no chat. chat. Então, muito obrigada a todos. Gente, pode partilhar o LinkedIn de vocês também aí. Sim. Instagram, ou como queiram comunicar, também é legal. E fica o nosso convite para ir para a rede, para a gente continuar essa conversa por lá. Tá bem? Muito obrigada, Nuno. Obrigada a Ok, todos que eu estiveram agradeço. conosco.
Desculpem ter Obrigado, falado Obrigado, demais. pessoal. Tchau, coletivo Bom. aqui, velho. Muito útil. Tchau. Adeus. Tchau. Parabéns aí, Social Seeds. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Valeu, Obrigado. obrigada. Até Até a a próxima. próxima. Mês que vem tem Deus, Deus. mais. Parabéns, Nuno. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.